Nós temos ministrado esses dias a respeito da consagração das nossas casas, famílias, e que envolve muitas questões, e que na verdade é a base de toda a sociedade. Toda deturpação, toda destruição começa num lar quebrado. Uma família, um filho, um pai, uma mãe. A pessoa que não tem uma família coesa, unida, com propósitos, é uma casa quebrada. E que infelizmente vai refletir na sociedade, que muitas vezes não tem culpa. Às vezes a pessoa sai dentro de casa com um problema, ela já sai no trânsito xingando, procurando alguém para bater, para matar, para arrebentar. Por quê? Porque na sua casa ela não teve paz. E então a sociedade acaba sofrendo essa consequência. E isso se estende para todas as áreas. Quer dizer, biblicamente nós como cristãos, ou aqueles que não são, devem se tornar e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, teríamos que viver essa plenitude nos nossos lares, quando na verdade não é muito bem assim. Infelizmente muitos de nós que estamos dentro da igreja, vivenciamos problemas, dificuldades, talvez maiores do que muitos que não frequentam uma igreja. Identificamos isso de maneira muito mais evidente, muito mais clara, até porque somos cobrados e ensinados pela Bíblia quais são os caminhos e estatutos que devemos caminhar e trilhar para que nós possamos ser bem-sucedidos. Então todas as vezes que somos ministrados por isso, parece que somos um holofote, mostrando a nossa vida, evidenciando para as pessoas que nós não estamos muito bem. E isso é verdade, porque toda vez que alguém vê um crente, seja ele um dia ter sido crente, ou que se desviou, ou que está em pecado, ou que está errando naquele momento, quando o mundo olhar para aquele crente, imediatamente ele vai dizer: ali é um crente, olha lá o testemunho dele, olha lá a casa dele, olha lá, diz que é crente ainda, olha lá, frequenta a igreja, olha lá, diz que é pastor, então se é pastor e é obreiro, vai na igreja, ó, fica na porta, olha o que o pastor deixou na porta. Quer dizer, irmãos, hoje a pessoa que pode estar na porta recebendo você com toda excelência, até o dia de hoje, com santidade, com consagração, ela pode sair daqui, ir para o bar, encher a cara, quebrar a cara, arrebentar, usar droga, se prostituir, fazer tudo errado, e amanhã o pastor vai ficar sabendo disso. E aí quando o pastor souber, ele vai tomar as providências. Quais? Vai tirar da porta, não vai fazer mais, não vai servir mais, não vai fazer até ser tratado, não porque Jesus não ama, mas para que não exponha o evangelho, para dizer: olha, o cara vai lá, vive num bar, vive se prostituindo, vive pecando, e aí ele serve, ele fica lá na igreja, recebendo os irmãos. Quer dizer, a culpa vai ser do pastor, e a culpa vai ser de Deus. Afinal a igreja é um lugar totalmente tenebroso, errado, porque todo mundo que não presta faz coisas que não deveriam. A gente sempre tem esse sentimento: olha o que está cantando, olha o que está pregando, olha o que está servindo, eu conheço aquela família, eu conheço as falhas que ele tem, eu conheço as falhas, como é que pode? Eu não vou mais naquele lugar, porque são todos pecadores. Quando a gente fala isso, dá até a impressão que a pessoa que está falando isso, ela é Jesus Cristo, porque é o único que teria direito de falar isso, e o único que tem direito de falar, não fala. O único que tem direito de fazer, não faz. Porque Jesus, ele não age com justiça de condenação, ele age com amor, com graça, e ele perdoa aquele que precisa ser perdoado. Enquanto nós somos apontadores e julgadores, mas nós não temos o controle de todas as pessoas. Aconteceu um fato no ministério, alguns fatos no ministério Revelação Profética, na qual eu, pela responsabilidade que Deus me deu, a liderança desta igreja, me senti cobrado por muitas vezes e culpado, dizer: Deus, espera aí, por que eu fiz isso? Senhor, por que eu levantei aquela pessoa? Senhor, por que eu levantei aquele como líder daquele ministério? Senhor, por que eu fiz isso? Senhor, por que eu fiz aquilo? Eu não tive discernimento, Senhor, para levantar um líder, uma pessoa, meu Deus, e eu comecei a me punir. Logo no começo do ministério Revelação Profética, muitas coisas foram surgindo, líderes, tivemos muitos líderes que passaram no ministério de louvor na igreja, já tivemos outras pessoas que lideraram o ministério infantil, já tivemos pessoas que lideraram isso e aquele outro ministério, e pessoas que não estão mais conosco, e pessoas que já deram muito problema, e que vieram desviar literalmente, e que se afastaram de Deus, e que pecaram, e que hoje nem quer saber mais de Deus, e que já foram líderes na igreja.
no ministério Revelação Profética. Eu não estou falando de outra placa, eu estou falando desta igreja. E eu disse: Senhor, misericórdia de Deus, eu quero, o que eu posso fazer? Ainda bem que eu sou cristão, porque se eu não fosse, eu ia pegar um chicote, ia ficar me chicoteando de penitência para me punir, como eu sou pecador, como um líder, eu levantando alguém, não tive discernimento. Essa foi a indagação que veio no meu coração e que estou expondo para você que está aqui no culto hoje, aquele que está assistindo gravado esta mensagem. Puxa, pastor, você vai falar isso, as pessoas vão pensar naquilo que o senhor nem tinha falado, elas vão ficar pensando isso, mas esse é o propósito, é para você pensar e aprender que quando você serve a um Deus vivo, vai ter resposta para a sua pergunta e Ele vai cuidar de você em nome de Jesus Cristo. E aí Deus, eu fiquei meio sentindo culpado por algumas situações e pesos, cobranças, e eu falei: Senhor, meu Deus, misericórdia, e agora? E um desses fatos ministeriais, por exemplo, chegou um tempo que eu parei o louvor da igreja, estava tendo todo mundo fazendo de qualquer jeito, e eu falei: meu Deus, Senhor, aí as pessoas, está vendo? A gente ouvia, né, as conversas de irmãos, que não é irmão, na verdade, ovelha não fala, ovelha fica calada, quem fala é lobo, que faz som, que emite barulho, que fala mal por trás, que critica, porque ovelha é calada até um matadouro, diz a palavra de Deus. E aí os lobos falavam, né, puxa, o pastor, e agora não tem mais ministério, o pastor foi e cortou o louvor, e eu fiquei muito frustrado com isso. Algumas vezes aconteceu isso em outros ministérios, não só no louvor, e aí Deus disse para mim: escute uma coisa, filho, o que está se culpando tanto? Eu falei: Senhor, me perdoa. Eu chorava, e falava com a pastora, e de madrugada eu chorava, eu ajoelhava, e pedia perdão a Deus, quase que 24 horas, me perdoa, Senhor, por que eu não tive discernimento? Deus falou: você está se culpando por quê? Falei: Senhor, eu coloquei esta pessoa para liderar, ela foi embora, ela desviou, ela pecou, hoje está nas drogas, hoje está perdido. Aí Deus falou para mim: escute uma coisa, quem é você? Eu falei: Senhor, eu sou nada, eu sou um servo seu. Ele falou: então, irmão, ele falou assim: imagina eu. Eu falei: eu quem? Ele falou: eu não sou Jesus. Eu falei: é. E ele disse: então, eu confiei em Judas e ele também me traiu, e aí? Eu falei: Senhor, o senhor também teve problema no ministério? Ele falou: tive com Judas, tive com Pedro também, que me negou. Senhor, misericórdia. Eu falei: meu Deus, Jesus também teve problema ministerial? E o senhor não teve discernimento? Ele falou: tive. O problema é que as pessoas que não tiveram. Eu falei: Deus, eu não estou entendendo, mas só o Senhor. Ele falou: não, meu pai também teve problema. Eu falei: seu pai, Deus? Sim, meu pai, Deus. Lá no céu ele confiou em Lúcifer, e Lúcifer se achou próprio se tornar igual a mim. Aí meu pai lá no céu, ele teve que cancelar o ministério de louvor, porque Lúcifer queria ele ter a glória do Pai. Então por isso eu resolvi criar a humanidade, para que vocês viessem me adorar em espírito e em verdade. Entenda uma coisa, filho, aonde houver pessoas, vai haver livre-arbítrio, e elas podem escolher hoje ser uma bênção e amanhã ser uma desgraça, e você não pode se culpar por isso. Você desistiu? Eu falei: não. Você parou? Eu falei: não. Você vai parar? Eu falei: também não. Ele então disse: é por isso que eu te chamei, para que você vades e deis fruto, e frutos que permaneçam para a minha glória. Aí alguma dessas pessoas que jogavam peso e criticavam e murmuravam, eu falei: Senhor, elas diziam: está vendo, o pastor, se ele fosse pastor de verdade, ele dava vida pelas ovelhas, e esse pastor de meia tigela, que não vai atrás de ninguém, não cuida de mim, não faz não sei o que, esse era justamente os que deram problema, é os que pecaram, eram os que erraram, e eram os que desviaram. Eu falei: Senhor, me perdoa, eu não sou pastor mesmo, eu acho que eu mesmo aceitei a consagração há 15, 20 anos atrás, eu estava meio equivocado por isso. Senhor, me perdoa, eu não devia ser pastor, eu não tenho capacidade de apacentar. Às vezes parece que não tenho muito amor por essas pessoas, porque o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O Senhor disse: é isso mesmo, você está certinho. O bom pastor dá vida pelas ovelhas, não é por lobo não. Pastor não morre por lobo, pastor morre por ovelha. Ovelha se submete, ovelha obedece, ovelha está debaixo do aprisco, ovelha escuta a voz do pastor e o segue, ovelha está adorando a Deus, ovelha vem para o culto, ovelha é cuidada pelo pastor, ovelha é submissa, ovelha é obediente, ovelha ela obedece à voz do seu pastor. Ao longo do ministério eu já tive muitas crises, mas quando você tem propósitos estabelecidos para que você viva uma vida de sucesso com Deus, mesmo sabendo que não seria fácil, o Senhor vai te capacitando ao longo desse ministério, e a gente vai aprendendo, não dizendo que a gente está perfeito, mas todos os dias eu digo:
quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vejo o que eu não conheço. Não conheci, nem aprendi nada dele. Porque daqui meia hora eu vou aprender um pouco mais e vou dizer: Senhor, eu achava que eu te conhecia, mas eu não te conheço ainda. Porque Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais você conhece a Deus, mais você percebe que não conhece. Deus sempre nos surpreende. E nessa noite Deus tem uma surpresa para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. O que nós precisamos entender é pegar parâmetros bíblicos, não distorcer a Bíblia para apoiar o que não presta. É apoiar o que presta, é apoiar quem está disposto, quem quer mudança, quem quer vitória, quem quer cura, quem quer libertação, quem quer posicionamento. A igreja está aberta. Quantas vezes as pessoas vierem, nós vamos ajudar, mas não podemos parar e largar aquelas que querem para buscar e se empenhar para aquelas que não querem. O reino de Deus é algo muito certo. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tem que querer. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, suas vontades, os seus desejos, renuncie a si mesmo, diz o Senhor, e siga-me. Não é eu, não é Jesus que vai me seguir, é eu que vou seguir Jesus, é eu que vou atrás de Jesus, é eu que vou buscar Jesus, é eu que vou vir para a igreja, é eu que vou vir orar, é eu que vou vir clamar, é eu que vou vir pedir perdão, é eu que vou me arrepender, sou eu que volto para casa. O pai não saiu da fazenda para ir no chiqueiro, é o filho que saiu do chiqueiro para ir para a fazenda. Este evangelho distorcido, onde o diabo deturpa mentalidades fracas de pessoas corrompidas que querem ser embasadas como ser tratadas do jeito que elas querem. Não, é do jeito que Deus quer. Filho pródigo, você quer ir embora? Então tá, pega o que você quiser, vai embora. Mas eu não vou sair da fazenda, eu vou esperar na porta. Mas eu estou aqui te esperando para te servir e para cuidar de você. Zaqueu sabia que ele precisava do Senhor. Zaqueu sabia que ele precisava conhecer esse Deus. Ele precisava dar essa oportunidade para ele. E ele precisava tomar atitudes severas, decisões certas, assertivas, de posições de renúncia, decisões de pagar um preço. Ele era de baixa estatura, diz a Bíblia. E ele foi subir uma figueira brava. Uma figueira cheia de espinhos, de caroços, difícil de subir. Para alguém sozinho, ninguém ajudou ele. Tem muita gente que está dizendo: sabe por que eu não fui ver Jesus? Porque ninguém me ajudou a subir na figueira. Ninguém me ajudou a subir, é difícil demais. Quem quer ver Jesus paga preço. Quem quer ver Jesus se esforça. Quem quer ver Jesus renuncia. Quem quer ver Jesus toma atitude de mudança de caráter, de vida, e se empenha a buscar a face dele. A multidão estava seguindo Jesus sem nenhum esforço. Aonde Jesus ia, a multidão ia atrás. Mas a multidão não atraía a presença de Deus. A multidão não chamava a atenção de Jesus. E a multidão atrás, e Jesus caminhando em direção a uma figueira. A multidão atrás, e Jesus caminhando em direção a uma figueira. A multidão atrás de Jesus caminhando em direção de uma figueira. Deus está dizendo: há muita gente vivendo como multidão, anda atrás de Jesus só interessado em um milagre, mas não quer mudança, não quer arrependimento, não quer pagar preço, não quer transformar sua casa, não quer transformar sua vida, não quer transformar a sua história. A Bíblia nos decorre dizendo a história de Zaqueu, de alguém disposto a se arrepender e dizendo: se eu errei, eu dou metade dos meus bens. E se eu prejudiquei alguém, eu restituo quadruplicadamente. Ele estava disposto a pagar o preço e a perder os benefícios por amor a Jesus Cristo. Quem quer Jesus tem que estar disposto a perder os seus prazeres. Quem quer Jesus tem que ser disposto a abrir mão daquilo que é conveniente para você e para mim. Quem quer Jesus está disposto. A multidão queria Jesus, mas não queria abrir mão do seu passado, da sua vida presente, pregressa. Eles queriam ficar no bem bom, tendo a promessa. Há muita gente querendo servir na igreja. Eu sou crente, porque ele quer a bênção de Deus, mas não quer se posicionar e abrir mão das suas bênçãos. Zaqueu estava disposto a abrir mão de tudo para viver a promessa de Deus. As famílias precisam de um Salvador dentro da sua casa. Nossas famílias precisam de um Jesus que entre e que transforme a nossa história, trazendo segurança.
Há muitas famílias que não têm um Salvador. Zaqueu, ele se coloca na posição, e Deus vendo o coração daquele homem, olha que coisa tremenda. Deus sabia que a intenção dele não era só a intenção de subir numa figueira, não era só a intenção de se ralar todos escalando aquela árvore. A intenção dele era: Deus, se eu errei, eu restituo, eu devolvo, eu pago. Sabe o que ele estava dizendo? Eu quero mudança de vida, eu quero mudança de história, eu quero a partir de hoje ser uma bênção na minha casa, eu quero a partir de hoje ser um exemplo aonde eu chegar. Até hoje eu sou conhecido como enganador, como ladrão, como alguém que enriqueceu ilicitamente, mas se eu defraudei, se eu errei, eu vou restituir. Eu quero mudança, porque a partir de hoje eu vou levar Jesus para dentro da minha casa. Irmãos, é tão tremendo a atitude de Zaqueu, que quando Jesus, a multidão atrás de Jesus em direção a uma figueira, Jesus para debaixo da figueira. E eu acredito que nesse momento, que a figueira normalmente ela tinha muitas folhagens, ele estava se escondendo no meio da figueira, tentando que a multidão não visse ele, porque ele tinha medo da multidão espancá-lo, porque ele sabia que ele era conhecido por todos. A ponto de, quando Jesus para debaixo da figueira, Jesus o chama pelo nome, dizendo: Zaqueu. Zaqueu queria conhecer Jesus. Diga: Zaqueu queria conhecer Jesus. Diga: mas Jesus já conhecia Zaqueu. Há muitas pessoas que querem conhecer Jesus, mas Jesus já te conhece há muito tempo, queridos. Ele já sabe o teu nome, o seu RG, o seu CPF. Ele conhece a tua casa, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua família, o seu tio. Zaqueu estava lá, a Bíblia diz que ele queria conhecer, ele ouviu falar. Mas para um Jesus que ele quer conhecer e fala: ô fulano, ou você que está em cima dessa, é assim que Jesus chama? Não, Jesus chama ele pelo nome. Deus está dizendo hoje: Jesus vai te chamar pelo nome. Hoje Jesus vai te chamar pelo nome. A promessa do Senhor vai ser para a tua casa, para a tua vida, para a tua história. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Escute uma coisa, olha que coisa extraordinária. Zaqueu, quando desce, ele estava querendo se esconder, a multidão já queria. Como é que pode um homem dizer santo entrar na casa de um pecador? Não foi isso que a multidão disse? Mas aquele homem pecador disposto ao arrependimento é um homem que já não é mais pecador, porque aquele que está disposto ao arrependimento, diz a Bíblia que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fará novo sobre a minha e a sua vida. Zaqueu está disposto a trazer mudança sobre a sua vida. Ele está tão disposto a trazer mudança para a sua vida, que ele não só quer viver para ele quer levar o milagre para a casa dele. E Jesus disse: então vamos para a tua casa. Hoje me convém entrar em tua casa. Olha que coisa extraordinária. Como Jesus, ele entra naquela casa, ele não só conserta a vida de Zaqueu, mas ele começa a consertar todos os familiares de Zaqueu. A Bíblia diz que quando ele entrou naquela casa, olha o que Jesus diz no verso 9 de Lucas 19: e disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Quando você está disposto a receber Jesus, não só você é abençoado, mas você leva a salvação para a sua casa, você leva milagre para a sua família, você começa a vivenciar a promessa e o propósito de Deus na sua vida. Zaqueu, ele pensava limitado, ele queria conhecer Jesus, mas decidido, posicionado em renunciar e abrir mão, porque ele estava estabelecendo propósitos, ele estava estabelecendo metas na vida dele, ele estava estabelecendo coisas que ele havia de fazer, e é isso que Deus quer que eu e você façamos. Para que a nossa vida seja bem sucedida, nós precisamos colocar metas na nossa vida. Preste atenção no que Deus tem para mim e para você, em nome de Jesus. Para que eu e você possa ter de verdade um lar abençoado, nós precisamos levar Jesus para dentro da nossa casa. Nós precisamos levar Jesus para dentro da nossa casa. Tem gente, irmão, que fala: o negócio eu sou missionário, eu vou pregar, eu vou viajar, eu vou fazer a obra, meu negócio é com os perdidos, mas não prega dentro de casa. Não ganha sua família. Deus está dizendo: aquele que pecou, que não pregou, que não ganhou a sua casa, é como um incrédulo.
que negou a sua fé. A sua casa é o melhor lugar do mundo. E este lugar é onde começa o milagre. Quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, e eles foram cheios em Pentecostes, diz a Bíblia que começou em Jerusalém os milagres. Jerusalém é onde eles moravam. Depois de Jerusalém começou a ir para cidades próximas. Jerusalém, Samaria, Judéia, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Quando Jesus vem na sua vida, a primeira coisa que Ele quer, além de transformar você, é levar você dentro da sua casa para ser luz naquele lugar. Se prepara, porque Deus tem começado a trabalhar na sua vida, mas Ele está dizendo: hoje me convém levar a salvação para dentro da sua casa. Queridos, o milagre poderia ter acontecido na vida de Zaqueu ali, pronto. Mas quando um homem está decidido a colocar metas e propósitos de arrependimento e mudança, ele está disposto a levar a salvação para dentro da casa dele. Ele não quer mais só ele ser uma bênção, ele quer que ele e a casa dele seja edificada. Você e eu estamos aqui por um propósito: para a nossa vida ser cheia, para que a gente venha ser fonte de água viva, e dentro do nosso interior fluam rios de água viva. Nós precisamos estar com Cristo. Para quê? Para saciar a sede daqueles que estão na nossa casa, para abençoar aqueles que estão embaixo do mesmo teto, para abençoar os nossos parentes, para abençoar os nossos familiares, e aí o Evangelho vai começar a ser multiplicado, alcançando outras pessoas. É isso que o Senhor vai fazer. Jesus disse: me convém entrar na tua casa, porque Ele sabia que na casa de Zaqueu havia pessoas que não conheciam a Jesus, haviam pessoas que não conheciam a Cristo, e o milagre seria completo. Deus quer fazer o milagre completo sobre a tua casa. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Amados, nós precisamos entender que quando nós fazemos da nossa casa este lugar pleno, completo, a glória de Deus começa a se manifestar neste lugar. Porque nós tomamos posições, porque nós fazemos da nossa casa um lugar de ensinamento, de crescimento. Irmãos, há muitas pessoas que colocam o filho na escola para aprender. Aprender o quê? Aprender a ser crente, aprender a viver, aprender a falar. Não. A maior escola chama-se casa. Os filhos vão para a escola para aprender matérias específicas, mas para aprender a submissão, a obediência a Deus, a temor de Deus, é no lar, na sua casa. É lá que ele vai ver a glória de Deus, em nome de Jesus. E há muitas pessoas vivenciando esta mentira, em nome de Jesus. Então nós temos que entender que a nossa casa é este lugar onde a fundação segura traz este amparo para aqueles que habitam ali, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós somos esse instrumento de Deus. Como que pode eu estar impactando o mundo se eu não consigo impactar a minha família? Como é que pode eu ser uma bênção para tantas pessoas, sendo que aqueles que estão do meu lado não são abençoados? Alguma coisa está errada. Quando Zaqueu é transformado por Cristo, a primeira coisa que Jesus faz é ir para a casa dele, porque Jesus entende que a casa é o princípio de tudo. Jesus entende que a família é o propósito dele, máter, aonde tudo vai ser abençoado, onde tudo vai liberar milagres e todas as áreas vão ser restauradas. Olha para o seu irmão e diga: hoje Deus te chama pelo nome, e Ele vai entrar na tua casa e vai usar a sua vida para transformar a tua história. Você pode dar um glória a Deus bem alto em nome de Jesus Cristo? Aleluia. Quantos querem viver os propósitos de Deus? Diga glória a Deus. Preste atenção no que Deus tem para mim e para você. Olha isso. O problema de muitas pessoas de estabelecer propósitos e prioridades é que elas pensam que milagres acontecem e que coisas acontecem pelo simples sentimento. Como assim, pastor? Como a fé fosse um sentimento. Quem deseja ser próspero? Levante a mão, sim. Eu creio que todos nós. Quem deseja ter muita saúde? Quem deseja, já desejou ou deseja falar em outros idiomas, em outro inglês, em espanhol? Quem deseja? Agora, este desejo, simplesmente desejo, de você falar em outra língua, outro idioma, te fez acordar falando em outro idioma?
Sim ou não, moço? Mas eu desejo muito. Quem deseja muito não só deseja, quem deseja muito faz por acontecer. Eu desejo muito ser cheio de Deus. Você ora? Não, você não deseja. Você faz escola de inglês, não tenho dinheiro, então você vai para o YouTube procurar. Você comprou um livrinho de R$1 para estudar? Não, eu só desejo. Você não deseja nada. Porque quem deseja faz acontecer. A fé não é um sentimento, a fé é um posicionamento. Olha para o seu irmão como cara de profeta. Se você tem, olha a cara de profeta, é aquela cara meio que séria, sabe? Aquela cara de... igual a sua, assim. Tem uns profetas já dando risada, é uma bênção isso. Diga assim, se prepara. Que você vai viver quando você se posicionar. Eu tenho uma fé. Você viu que essa pessoa tem uma fé tão grande. O que é fé grande? Tão forte. Nasceu com uma luz, uma estrela na testa. Você conversa com gente religiosa, irmão. Sabe quem tem fé grande? Quem acorda, levanta e se posiciona por aquilo que quer. A fé sem obras é morta. Quem não age não tem fé. Prioridades estabelecidas, elas provocam grandes mudanças lá na frente. Este ano é o ano da plantação. Plantação é um sentimento. Plantação é um desejo. Plantação é trabalho árduo, mexer na terra, arar a terra, pegar a semente, abrir a terra e começar a plantar uma por uma. Isso é plantação. Pastor, eu quero viver que a minha casa seja abençoada. Então começa a plantar, começa a tomar a tua atitude, começa a se posicionar, começa a estabelecer prioridades, começa a criar maneiras corretas. Mas a pessoa tem um sentimento. Esse ano, feliz ano novo. Mas você mudou o que? Nada, a mesma coisa. Então vai ser tudo velho. Não tem prioridades. Zaqueu, ele começou a agir, por isso que a multidão não atraía Jesus. Jesus sabia, esse povo eles querem, esse povo aqui daqui para trás, eles têm um desejo. Eles querem acordar rico, eles querem acordar falando em outros idiomas, mas ninguém quer pegar no livro para estudar. Zaqueu não, ele subiu a árvore. Zaqueu não, ele raspou o braço. Zaqueu não, ele entrou no meio, não ficou pedindo para ninguém. Ele disse, é hoje. Hoje eu mudo a minha história. Hoje eu estabeleço propósitos. Hoje eu mudo a minha casa. Será que você veio hoje para só um sentimento? Ou você veio hoje decidido dizer, eu vou viver o milagre, eu vou viver a promessa, eu vou tomar atitudes, eu vou agir para a glória de Deus? Há muitas pessoas que não tem prioridade no casamento, para estabelecer no casamento. Casamentos estão arrebentados, porque não existe prioridade. Existe um sentimento. Vai indo, vai sentindo. Eu vou sentindo. Ai, eu não sinto. Aí tem aquele crente, irmãos, nós vamos fazer um ofertório para Deus. Quem sentir no coração de ofertar, se oferta, tá? Que Bíblia que é essa, que você anda por sentimento? A minha Bíblia não é pela fé, é por obediência. Não tem nada de sentimento. Tem cara que vai passar a vida inteira, eu estou sentindo vontade de fazer isso. Uma pessoa mandou uma mensagem para mim ontem, um rapaz, pastor, me ajuda, pastor. Eu preciso me libertar da prostituição, eu preciso me libertar como é que ele falou? Esqueci a palavra que ele usou. Eu falei assim, amém, querido, eu vou te ajudar sim. Pastor, então muito obrigado, pastor. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e tal, uma bênção. Eu falei, que bênção. É que ele não sabia o que ia vir depois. Deixei ele falar, obrigado, pastor, eu quero me libertar, sabe, é muito pecado, muito erro, vendo filmes pornográficos, cometendo coisas. Eu falei, para que eu faço, pastor, então? Eu falei, vou fazer assim, o senhor vai orar por mim? Eu falei, não, eu só vou te falar uma coisa. Cria vergonha na sua cara. Em outras palavras, Paulo diz, eis que todos os dias eu esmurro meu corpo para não pecar contra ti. Amanhã você vai acordar com desejo e você vai decidir não pecar. Amanhã você vai acordar com desejo de fazer o que não deve e você vai decidir não fazer. Chama-se prioridade estabelecida na sua vida. Não existe uma oração permanente que cura isso.
Não existe oração que decide você ser liberto. Não é isso. É decisão, é posicionamento, é renúncia. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Quer dizer, os seus desejos, quer dizer, as suas vontades, quer dizer, os seus prazeres. Quer dizer, pastor, que dentro da igreja todo mundo vive com vontade, sim, decidido a viver para a glória de Deus. É este o Evangelho de Cristo. Tem gente que pensa que ele sofre mais numa área do que o outro. Não, é que alguns decidiram buscar mais a Deus e estão tão envolvidos com Deus que não tem tempo de pensar em pecar. Eles estão cheios, estão se alimentando o cordeiro e deixando o lobo raquítico. Há muita gente alimentando o lobo, que é a sua carne, dizendo, não tem como, pastor, a carne é fraca. Então se ela é fraca, para que você se envolve em pecado ainda? Pecado é vitamina? A gente quer encontrar um evangelho fácil. Não existe. Não existe uma oração única que liberta todo mundo do desejo, do pensamento. Não existe isso. Esse evangelho que pregar é mentira. É renúncia, é decisão, é posicionamento. Quando você acordar amanhã, tu vai dizer, eu não vou pecar, porque eu vou adorar a Deus. Quando tu acordar depois, tu vai, não vou pecar, porque eu vou adorar a Deus. Quando chegar no culto, tu vai dizer, eu vou para a igreja, porque eu vou adorar a Deus. É assim que você vive. Aí as pessoas vivem hoje com Deus, a mãe está batendo fotinho de cerveja na mão. Nunca foi crente. Nunca foi crente. Porque a Bíblia diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Quem é crente, ele renuncia até a volta de Jesus. O que eu vou fazer, pastor? Vamos amar essas pessoas. Só que elas têm que decidirem a ser transformadas. Prioridades. Há muitos casamentos que não têm prioridade, as pessoas não estabeleceram. Olha para o seu irmão e diga, as prioridades marcam a vida completamente. Outra coisa, olha para o seu irmão mais uma vez aí, que você vai pregar junto comigo. Diga, as prioridades se escolhem. Só o ser humano tem capacidade de escolher. Só ele tem capacidade de escolher. As prioridades são escolhas. Quais são as suas escolhas? Eu quero ter uma vida de santidade. De novo, é um sentimento ou é um posicionamento? Porque se for sentimento, quem que não quer ter? O cara está atrás das grades lá preso, sabe que está fazendo a vida errada? Sei, não sei o quê. Realmente, não tem que fazer isso. Sai de lá, comete outro crime. A pessoa mudou? Não tem posicionamento. Ela quer facilidade. Ela quer saciar o prazer dela momentâneo, da forma que ela é seduzida. Enquanto ela não estiver disposta a renunciar esse eu dela, ela nunca vai ser liberta. Por isso que Jesus chegou diante de Zaqueu e sabia que toda a multidão queria, mas que de verdade Zaqueu não queria. Zaqueu fazia a diferença. Porque querer sentimentalmente está muito longe de quem tem fé e está agindo para a glória de Deus. Zaqueu não estava querendo, ele estava fazendo como quem quisesse. Ele estava muito mais além. O sentimento de querer está bem longe de quem está fazendo. Eu quero falar inglês, meu maior sonho é falar inglês. Você já pegou um livro de inglês? Não suporto. Então você não tem sonho nenhum. É um sentimento mentiroso que você engana a si próprio. E vai viver a vida inteira e nunca vai falar inglês. Pastor, não profetiza assim não vou profetizar o quê? Isso é para mim, para você, para nós. E eu vou dizer para você, quantas vezes eu falei, Deus, me dá o dom de falar inglês, acordar no dia seguinte. Você acha que eu não queria? Acordar e falando inglês assim, fluentemente. Seria bom, né? Mas a gente precisa ter prioridades para a gente vencer em nome de Jesus Cristo. As prioridades a gente se escolhe. A prioridade para a gente viver dentro de um casamento. A primeira prioridade antes do casamento para a gente viver, que a gente tem que viver para vencer, já que a gente quer colocar prioridades na nossa vida, e é isso que nós estamos fazendo esse ano, é ouvindo ministrações e mensagens para estabelecer metas e propósitos. Por isso que a gente recebeu um projeto de vida, para você colocar como prioridade e dizer, eu vou fazer isso
em nome de Jesus, e Deus vai ser comigo. Aí eu estou dizendo, se prepara que tu vai ser bem sucedido em nome de Jesus Cristo. Agora não adianta você colocar lá, eu vou falar inglês esse ano, mas não vai estudar. Estou falando em inglês, é um exemplo, tá? De repente Deus está falando com alguém aqui que quer falar inglês há muito tempo, mas você está entendendo o que eu estou explicando, seja em qualquer área, o senhor vai lutar por aquilo. Eu quero fazer medicina, não, eu quero ser médico, mas faz medicina? Não, faço pedagogia. Não vai ser médico, porque tem que ter prioridade para você fazer a coisa certa em nome de Jesus Cristo. A primeira prioridade, quem sabe a primeira prioridade para ter uma vida bem sucedida, o que é? Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Tem gente que quer ter sucesso, quer ter uma família abençoada, quer ter filho abençoado, mas não busca Deus em primeiro lugar, não quer adorar a Deus. Ele pensa que vir para a igreja faz parte de quando ele achar que tem que vir. Aí eu estou com dor, eu estou com não sei o que, aí doeu um pouquinho aqui, olha, um pouquinho, não, só ele tem dor, só dói nele. Eu vou dizer, imagina se ele fosse o responsável para pregar na igreja, coitado do povo que ia ver ele pregando, nunca viria para a igreja, porque difícil ele estaria aqui. Eu vou dizer uma coisa a você, é prioridade na sua vida, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a Bíblia diz, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas a gente sabe, e a gente não faz. A gente sabe, mas a gente não faz. Precisamos entender isso. Primeiro, a prioridade é buscar a Deus. Em Salmo 127, verso 1, diz, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão, olha que coisa tremenda, em vão vos será os trabalhar daqueles que edificam. O que significa isso? Se a gente não colocar Deus em primeiro, vai adiantar eu edificar a casa com a minha capacidade? Vai ser em vão. Quer dizer, Deus não está dizendo que em vão vai ser aquele que não edifica. Deus está dizendo vai ser em vão o que edifica. O cara que trabalha para edificar em casa, vai ser em vão se Deus não for o projeto principal da casa dele. Se ele não for um Zaqueu que leva Jesus para dentro de casa, vai ser à toa, a vida dele vai ser um peso desnecessário, não vai acontecer nada. Entendemos que isso se implica de que forma? De que forma prática, pastor, eu atraio e estabeleço Deus em prioridade na minha vida? De que forma que a gente faz isso? Primeiro, a gente faz isso com uma vida devocional, de oração, de leitura da palavra. Eu te pergunto, não precisa responder, você ora na sua casa? Você lê a Bíblia na sua casa? Você busca Deus na sua casa? Mas esse ano, pastor, esse ano vai ser tremendo, pastor, esse ano vai ser... Quer dizer, tu está edificando sem Deus. Deus não está no negócio. Quando Deus está no negócio, existe prioridades. E na sua casa tem tempo devocional. Na sua casa tem tempo de oração. Na sua casa tem tempo de comunhão com Deus. Na sua casa você pega a Bíblia. Ou você só pega a Bíblia quando vem para... Aliás, se é que você vem com a Bíblia. Sabe a história do cara que procurou perder o óculos? Meu Deus, o óculos, cadê o óculos? O cara ou a mulher, né? Cadê o óculos? Cadê o óculos? Meu Deus, misericórdia, o óculos. Ficou desesperado uma semana procurando o óculos. Aí eu vou comprar outro óculos. Aí não sei o que, meu Deus, e agora? Não tenho dinheiro. Aí quando chegou domingo na igreja de novo, quando abriu a Bíblia, estava lá. O óculos dentro da Bíblia. Não olha a Bíblia, não vê. Só vai ver a Bíblia na igreja. Se você não tiver prioridade de colocar Deus dentro da sua casa de forma prática, a sua vida não vai sair do lugar. A minha vida não vai sair do lugar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Estabelecer um tempo regular com a sua família, em oração. Pastor, o senhor está pregando isso, e eu estou recebendo também, que eu preciso melhorar muito mais em nome de Jesus Cristo. Quantos estão recebendo essa palavra na sua vida? Quantos diretamente estão sendo confrontados por essa mensagem? Levanta a mão, diga, é comigo mesmo, diga, é comigo, Jesus. Essa pessoa sou eu, Senhor. Não precisa ter medo não, porque a gente fica assim, né? A igreja inteira com o mesmo sentimento, pensando que alguém, não, é todos nós. É conosco, é prioridade, vida devocional, estabelecer tempo de oração com a família. Aí a família vive em pé de guerra, por quê?
Porque Deus nunca está na conversa. Os filhos nunca vê Deus, nunca ora junto, nunca coloca Deus, vai comprar, não fala com Deus, não consulta Deus para sair, não ora para sair, não ora para dormir, não ora para almoçar, não ora para fazer nada. Quer dizer, Deus está bem longe dali. Então você está edificando a casa pela força. Em vão vai ser o que edifica, se Deus não cuidar, se Deus não edificar. A primeira prioridade é fazer o quê? Buscar o reino de Deus. Quer dizer, de que forma nós vamos fazer mais isso? Estabelecendo prioridades em comunhão com a família, investir em tempo em oração, abençoar os seus filhos, clamando, orando, intercedendo, tendo devocional, meditando em livros espirituais, lendo a Bíblia, e principalmente vendo filmes cristãos. Quer dizer, estimulando a sua fé e a sua casa o tempo todo para a glória de Deus. Com isso, o Espírito Santo vai te enchendo cada vez mais e o Espírito Santo vai te dando graça para a glória de Jesus Cristo. Quantos estão recebendo essa mensagem? Diga glória a Deus. Quando nós fazemos isso, estabelecendo Deus em primeiro lugar, uma coisa que a gente não deixa de fazer: estar na casa de Deus. Filho, se prepara porque hoje é dia de culto. Ah, mas tem que lavar a louça, não vai dar para ir. Tem médico para ir, mas marca o médico justamente no dia do culto. Tudo o diabo vai fazer para te roubar o tempo de comunhão com os irmãos da igreja. Sabe por quê? Porque ele sabe que se você vier aqui, você vai receber uma palavra de confronto, e que você vai aprender muito com Deus e vai dizer: Deus, se eu colocar em prática, eu vou estar plantando, e se eu plantar, eu vou colher, e o milagre vai acontecer na minha vida. Escute, Deus falou muito forte no meu coração. Existem muitas famílias vivendo com demônios, preste atenção à palavra, demônios, que vem acompanhando você de geração em geração, destruindo a sua família. A família que tem a doença vem do tataravô, aí vem no bisavô, aí vem no avô, aí vem no pai, na mãe, no tio, e aí você fala: meu Deus, eu vou morrer com a mesma coisa. A pessoa teve problema com gravidez, engravidou o fulano de tal, depois engravidou não sei o que, engravidou não sei o que, engravidou não sei o que, engravidou você, engravidou o seu filho, a mãe vai engravidar o neto, e aí você fala: meu Deus, o que é isso? Isso é porque não foram quebradas essas maldições espirituais. Há muitas pessoas com maldição de vícios que vêm de gerações. Há muitas pessoas com maldições de prostituição que vêm de gerações. Há muitas pessoas com maldição de contenda na sua casa, a família, insubmissão, um relacionamento, não tem harmonia, o casal não se dá bem. Isso já vem de gerações, a família já foi separada, já arrebentou, já teve um. E aí você fala: meu Deus, você não sabe. Só que todos os dias o diabo está lutando para destruir a sua casa. O diabo, esse demônio, esse espírito que vem de gerações, ele tem todo o tempo do mundo, porque o diabo não é carne, ele não cansa. O diabo já está condenado. Os demônios que vêm como gerações, eles acompanham aquilo que eu falei quando meu pai ia tomar um passe lá no espiritismo e falava todos os palavrões que falava em casa, as mesmas palavras, eram os demônios que falavam usando a vida dele, e aparentemente se afastava. Eu dizia: meu Deus, olha, exatamente isso que ele faz. Aí aqueles dias parecia que ficava melhor, depois piorava 10 vezes mais. Era algo terrível. Por quê? Porque não era Jesus que tinha libertado, era uma falsa libertação. O diabo se afastava por um tempo, mas depois ele vinha arrebentar mais ainda. Nós éramos enganados pelo diabo. Aquela maldição vinha de gerações. Meu pai que apanhava dos pais dele, que arrebentava, ele fazia igual, quebrava, destruía a mesa, arrebentava tudo, até que nós conhecemos Jesus, e Jesus quebrou essa maldição na nossa casa, até que Jesus entrou na minha casa, e a paz reinou naquele lugar, até que Jesus entrou, e tudo começou a ser transformado. Deus está dizendo: pastor, por que a minha casa não está assim? Porque existem brechas, e esses demônios acompanham. Pastor, mas eu sirvo a Deus. Fique em paz. Se você serve a Deus e é fiel a Deus, Ele pode até querer chegar perto de você, mas Ele não pode tocar em você, Ele não pode tocar na tua família, Ele não pode chegar perto. Por quê? Porque você é cobertura, porque você não só aceitou Jesus, você fez como Zaqueu, você levou Jesus para dentro da sua casa. Aí esses demônios vão fazer de tudo, destruir a sua vida, para desanimar você, dizer: não vale a pena ir para a igreja não, porque ele sabe que se você estabelecer propósitos e princípios corretos, a sua vida vai ter uma reviravolta de milagre, e a vitória do Senhor vai se cumprir na sua vida. Então há muitas pessoas vivendo essa destruição,
Por quê? Porque não se posiciona, não coloca, não faz para Deus. E de que forma? Põe Deus em primeiro lugar, orando, buscando, vindo para a igreja, servindo, estando em comunhão, assistindo filme, lendo a Bíblia, ouvindo louvor no carro, na rádio, na empresa, fone de ouvido, adoração, exaltação ao Senhor. Para quê? Para que você seja bombardeado pela presença de Deus o tempo todo. E aí você vai começar a perceber que você não vai ter mais aqueles desejos que estão enchendo a tua cabeça. Você vai começar a perceber por quê? Porque o desejo acabou? Não, é porque você está cheio de Deus. Tem gente que está assim, pelo amor de Deus, me ajuda a vencer o pecado. Está guerreando com o pecado, nunca vai vencer. A gente só vence o pecado se a gente se encher de Deus. Ninguém guerreia com o pecado. Do pecado a gente tem que fugir, diz a Bíblia. Foge do pecado, fuja da aparência do mal, fuja, corra. Você viu o pecado ali, ó, vai embora para o outro lado. Não queira enfrentar. Eu já estou preparado, eu já tenho 30 anos de igreja, pronto, pode vir pecado, passa aqui perto de mim, não sinto nada mais. Ó, quer ver? Faz como José, quando vier uma mulher te pegar, você deixa a capa para trás e corre, porque Deus é contigo, em nome de Jesus Cristo. Quantos querem? Diga glória a Deus. Outro propósito que a gente estabelecer é no relacionamento do casamento, é com o cônjuge, com a família, com a esposa, com os filhos. Quando a gente estabelece propósito, a Bíblia diz, Gênesis 2:24, preste atenção: portanto deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Tem gente que casou, mas não vive propósito ainda, continua levando problemas de tudo para dentro da sua casa para você resolver. Irmão, a prioridade é o seu casamento, a prioridade é a sua vida. Quando a Bíblia diz deixa o pai, deixa a mãe, deixa tudo e vai viver a sua vida, Deus não está dizendo que você não deve mais amar as outras pessoas. Deus está dizendo agora, a prioridade na sua casa é a sua casa. Não adianta a gente querer resolver o problema de todo mundo se a gente não cuidar da nossa casa. A nossa casa vai ser arrebentada. Tem gente vivendo a casa arrebentada porque resolve o problema de todo mundo e traz problema para dentro de casa. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui, irmãos? Eu estou pregando a Bíblia. São prioridades que nós precisamos estabelecer. Isso, quando eu estou dizendo, não é para você abandonar a família, pai, mãe, tio, nem nada disso. Isso é simplesmente para você colocar a sua esposa e o seu esposo como primeiro no seu relacionamento. Será que a sua esposa ou o seu marido é o primeiro no seu relacionamento? Pensa nisso aí. Porque se você quer estabelecer princípios corretos, tem que ser feito dessa forma. Isso não é o que o pastor acha, isso é o que a Bíblia nos manda, é o que a palavra de Deus diz. Se eu e você não colocar a esposa ou o marido como prioridade, nós estamos sendo desleal com a palavra de Deus. E quando não há lealdade, não há comprometimento, não há fidelidade, não tem como Deus permanecer fiel para conosco. Tem muita coisa que nos faz vencer, colocando prioridades para que a gente vença. Só que se a gente não começar do primeiro, trazendo Deus para dentro das nossas vidas, colocando Deus como alicerce principal da nossa casa, não tem como a gente vencer. A gente vai trabalhar, vai se cansar e não vai chegar em lugar nenhum. Deus, Ele quer me ensinar, Ele quer te ensinar a você se posicionar, fazer da sua casa este lugar de pregação, de adoração e de louvor a Deus. Ou é só na igreja que existe isso? Tem gente que só é crente na igreja, quando ele está em casa, acabou o evangelho. Volta à rotina, põe na novela, assiste que não presta. Pastor, não pode assistir novela? Pode, edifica bastante. Pode sim. Pode assistir prostituição? Pode, claro que pode. Você assiste o que você quiser, afinal você é livre. A questão não é poder, a questão é prioridades. Pastor Rodrigo Ortuim não está pregando o que pode e o que não pode.
Eu estou pregando se você quer viver uma vida cheia da glória de Deus. Pega um filme de Deus lá, que vai te trazer um ânimo. Que nem o Elias passou para o Marcelo, para a Sheila assistir lá, e eu assisti o filme. Como que é, não é só dinheiro, nem tudo é dinheiro. Aí você assiste o filme e fala, Deus. Aí Deus renova a sua fé, como você vem para o culto e ouve uma palavra de confronto e você fala, eu preciso melhorar mais cada dia com a tua presença. Você é bombardeado o tempo todo por coisas malignas. E aí você quer ser espiritual, ser sensível a Deus. E aí você fala, não estou ouvindo mais a voz de Deus. Será que Deus me ouve? É claro que não. Você está tão mais carnal do que espiritual, que você não consegue ouvir a Deus. A Bíblia diz, não é que Deus parou de falar. A Bíblia diz, eis que os vossos pecados agravam os vossos ouvidos, para que não possam me ouvir. As pessoas não estão ouvindo porque estão em pecado. As pessoas não ouvem mais a Deus, porque elas saíram da fazenda e estão a 30 quilômetros da fazenda. Por mais que o pai grite, você não vai ouvir. Você está longe da fazenda, você está longe da presença de Deus. Quando Deus fala, você não escuta. Pode Deus gritar, pode Deus dizer, filho, filha, filho, e você está longe e diz, cadê? Não estou ouvindo. Deus diz, então volte para a fazenda. Você vai voltar a ouvir a voz de Deus. Pastor, o problema é o quê? Pode beber, pode fumar, pode cheirar, pode prostituir. Não é questão de poder, é questão de prioridades. Qual que é a prioridade da sua casa? Aí eu vou trabalhar, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar, e eu vou trabalhar, e eu vou trabalhar. Não dá para ir na igreja não. E eu vou trabalhar, não dá para ir na igreja não. Aí o filho amanhã se arrebenta, perde, vai para o inferno. E você fala, e aí? Aí você pega o trabalho e fala, agora trabalho, salvo meu filho. Será que o seu trabalho é a melhor coisa da sua vida? É prioridade. Sabe por que a gente traz nossos filhos para a igreja? Não é por obrigação, é para eles terem prazer aqui dentro e crescer num ambiente onde a prioridade deles não vai ser se prostituir, onde a prioridade deles não vai ser o que o mundo faz, não vai ser o que a novela da tarde ensina, não vai ser o que o mundo mostra, vai ser o que Cristo ensinou para nós, para que eles tenham temor a Deus e tenham a prioridade certa. Só vence os que estabelecem prioridades. Nessa noite, Deus Ele quer que você pense. Talvez foram muitas informações e ainda tinha mais umas 50 mil informações que eu parei a mensagem. Talvez não seria necessário você ouvir tanta informação, porque seria pesado demais. Mas eu confesso a você, se você fizer a primeira posicionamento, que é colocar Deus em primeiro na sua vida, se prepara. Ele vai te ensinar todo o resto que você deve fazer. Se você colocar Deus na sua casa como prioridade, se prepara. Você vai ver que o seu casamento não vai ter mais confusão. Aí você vai perguntar, como que eu faço, pastor, para ter um casamento melhor? Como que eu faço para ensinar meu filho? Quando Jesus for prioridade, Ele vai te ensinar, Ele vai te mostrar, Ele vai determinar para você. O problema é que a gente quer resolver tudo e não põe prioridades. São as prioridades que causam grande diferença lá na frente. Olha para o seu irmão e diga, são as prioridades. Deixa eu só encerrar aqui e dizer para você, nós precisamos entender que as prioridades, elas vão causar nas nossas vidas grandes transformações. As prioridades, a gente pode mudar o nome de prioridade e dizer que prioridade chama-se sementes. As prioridades são sementes. Se as prioridades não forem plantadas, elas não vão crescer nunca e nunca vão se tornar nada. Quais são as prioridades? Recebam na sua mão aí as prioridades espirituais. Ou você guarda as sementes, ou você planta elas. As prioridades, elas só vão trazer resultado se efetivamente, não pela casualidade. Meu Deus, olha que coisa tremenda! Eu aprendi a falar inglês do dia para a noite. Isso nunca vai acontecer.
Mas você vai começar a falar quando você colocar como prioridade estabelecer regras para você fazer para a glória de Deus. Estabeleça prioridades. Quantos estão entendendo? Diga amém, irmãos. Diga para você, diga: se eu não estabelecer, nada vai mudar. Diga: nada vai mudar. Diga: o que eu decidi hoje vai marcar o resto da minha vida. Diga: o que eu decidi hoje vai marcar o resto da minha vida. Há uma frase que eu quero deixar para você que diz assim: se as prioridades não são os desenhos que alteram, as prioridades não são adequadas a alterar o desenho de Deus. E sim, o desenho é alterado então pelas prioridades em que nós estabelecemos. Aquilo que vai acontecer na sua vida não vai ser pelo mero acaso, vai ser pelo posicionamento de Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Nada vai ser pelo mero acaso. Tu vai ser um pregador porque você vai começar a ler mais a Bíblia. Tu vai ser um grande pastor porque tu vai se preocupar em amar e servir as pessoas por prazer, porque você decidiu fazer isso, não porque elas merecem, mas porque você decidiu amá-las, e ponto final. As prioridades são sementes que, se forem plantadas, mudará o destino da nossa história. Feche os teus olhos em nome de Jesus Cristo. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero que você coloque diante do seu coração, diante de Deus, não pelas limitações, pelas falhas, pelos erros em que você fala: Deus, faltou isso, faltou aquilo, não, mas por aquela simples coisa que Deus falou no seu coração, que precisa ser mudada, e mudada radicalmente. Radicalmente. Talvez até hoje a sua vida tenha sido empurrada em algumas áreas e você pensou que estava tudo certo. Talvez você tenha a sensação que por um mero acaso vai acontecer. Eu digo: não vai. Se você determinar, se prepara. Deus vai realizar o seu posicionamento. A sua postura vai fazer milagres acontecer aonde você passar. Se prepara. Se prepara, é você e Deus. Comece a estabelecer princípios. Comece a estabelecer propósitos. Porque Deus vai começar a te exaltar na terra, e as pessoas vão dizer: o que está acontecendo? Foi pessoas que determinaram e se posicionaram diante de Deus. E pelo seu posicionamento, se prepare. Jesus vai sair em direção da multidão, e ele vai parar debaixo da figueira para dizer: é na tua casa que eu vou entrar hoje. Você tomou um posicionamento. Você tomou uma decisão de subir na figueira. Você tomou a decisão de mudar, de fugir do pecado. Você decidiu que hoje você vai orar mais, você vai vir mais para a igreja, você vai ler mais a Bíblia, você vai buscar mais a presença dEle.